que os anjos estão cantando, ei! O que os anjos estão cantando, queremos ouvir. O que os anjos estão cantando, o que os anjos estão cantando, o que os anjos estão cantando, queremos cantar. Que o meu espírito veja quem tu és. Que o meu espírito veja quem tu és. Que o meu espírito veja quem tu és, Jesus. Que o meu espírito veja quem tu és. Que o meu espírito veja quem tu és. Que o meu espírito veja quem tu és, Jesus. Queremos te ver e te contemplar. Queremos te ver e te contemplar. Que o meu espírito veja quem tu és. Que o meu espírito veja quem tu és. Que o meu espírito veja quem tu és.
Que eu torne a te ver, que eu torne a te ver. Não quero só um relance, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver.
me chama, filho, vamos nos queimar. Diante daquele que é fogo, eu quero estar. Diante daquele que é fogo, eu quero estar. Diante daquele que é fogo, eu quero estar, eu quero estar. Diante daquele que é fogo, eu quero queimar. E nada se compara, nada se compara, nada se compara, nada se compara à tua beleza, a tua beleza, a tua beleza, a tua beleza. Nada se compara, nada se compara, nada se compara à tua beleza. Tão lindo é, tão lindo é a tua beleza, um novo som está chegando. Um novo som está chegando.
Olhar os teus olhos me faz queimar. Olhar tua face me faz respirar.
Jesus. Vamos lá? Hoje estaremos falando um pouquinho sobre a unção em alto nível. Como se obter ou ter essa unção e mantê-la em alto nível. Chaves que serão liberadas aqui, serão ditas aqui hoje. Aleluia! E nós já temos que começar desde o início, né, falando algumas coisas a respeito disso, né, sobre essa unção, para que todos realmente, de fato, entendam, né? Tem alguns que não entendem, outros que já entendem esse assunto em específico, de fato, né, em um nível assim mais profundo, mas tenha paciência com aqueles que ainda não sabem, né, a respeito desse assunto tão precioso que é falar dessa unção, né? Algo que é tão valioso, tão precioso para mim, né? Algo da maneira assim, quando eu entendi de fato o sentido, né, o significado dessa unção, eu passei a tratá-la e cuidá-la assim de uma maneira tão especial, em saber de fato que ela é a preciosidade para minha vida, né? Dinheiro nenhum vai poder comprar, né, essa unção. Dinheiro nenhum vai poder comprar a presença de Deus, porque realmente você recebe isso não por merecimento, né? De fato, nós não somos merecedores de nada daquilo ao qual Deus pode proporcionar para nós, né? Mesmo Deus proporcionando, liberando coisas sobre nós, nós não somos merecedores. Somos pessoas que realmente não somos perfeitos, temos falhas, temos atitudes, erros ao qual cometemos. Ou seja, o único perfeito que pisou nessa terra foi o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele sim é que merece todas as honrarias, todas as honras ao qual se pode merecer. Nós simplesmente, pela misericórdia do Senhor, pudemos receber realmente de fato dessa unção através de um único sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Através de um sacrifício perfeito, Ele nos concedeu que nós fôssemos reis, profetas e sacerdotes. Porque se nós fomos puxarmos, né, desde o início, para nós vermos de fato quem poderia, né, realmente de fato poder receber dessa unção, poderia fluir nessa unção, era somente essas três linhagens, que eram quais? Reis, profetas, sacerdotes. As três linhagens que de fato poderiam ter essa unção sobre si, reis, profetas, sacerdotes. Ou seja, hoje, através do sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário, ele permitiu com que pecadores, assim como eu e você, pudéssemos nos tornar reis, profetas, sacerdotes, através de um único sacrifício perfeito. Através de um único sacrifício perfeito. Onde o véu se rasgou ao meio e nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos, ou seja, pudéssemos ter acesso ao Espírito Santo, ao bem mais precioso que é a pessoa do Espírito Santo. Algo que para muitos às vezes não compreendem ou não sabem disso, ou tratam de uma forma assim totalmente, né? Totalmente assim, digamos assim, muitos que tratam ele como um vento, como um fogo, como uma manifestação, como um poder, ou como isso, como aquilo, mas pessoas que não o tratam como uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo, alguém ao qual tem sentimentos, tem emoções, né? Assim como uma pessoa comum, ao qual vai ser ferido, uma pessoa que se alegra, uma pessoa que se entristece, esse é o Espírito Santo. Aquele a qual você não vai conhecer somente de ouvir falar, mas você vai se relacionar e ter intimidade para descobrir quem de fato ele é. E quando você descobre quem o Espírito Santo é, você passa a ter um encontro com essa unção, porque é impossível você se relacionar, ter a intimidade e o relacionamento com o Espírito e não descobrir de fato dessa unção, não saber a respeito dessa unção, porque de fato o Espírito Santo e a unção estão incluídos em um só. Estão incluídos em um só. E nós percebemos que, de fato, da maneira como nós vamos tratando o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, quando nós vamos caminhando com Ele, quando nós vamos conhecendo Ele mais profundamente, nós vamos descobrindo, de fato, o que essa unção proporcionará para nós. Algo que é muito mais valioso do que qualquer dinheiro, qualquer riqueza, qualquer bens, joias, bens materiais, tudo. Não importa. Essa unção, ela não pode ser comprada, mas sim
conquistada. Conquistada? Como conquistada? Através de renúncias. Renúncias que pessoas fazem para obter algo que é muito mais valioso do que a alma do ser humano. Como assim, alma do ser humano? A alma do ser humano. Existe algo para Deus que é muito, mas muito mais valioso do que a alma do ser humano. Nós sabemos que uma alma para Deus equivale ao mundo inteiro, não é verdade? E isso nos mostra o amor de Deus, óbvio, nos mostra o amor de Deus que tem pelos seus filhotinhos que somos nós, né? Pela humanidade, pelos seus filhos, seus filhotes, né? As suas crianças que somos nós. Esse amor ao qual ele viu e entregou o seu próprio filho para morrer por amor daqueles que não mereciam pisar realmente no Santo dos Santos, ou seja, nós, pecadores. E ele envia o seu próprio filho para morrer numa cruz, não somente para a salvação, mas também para reconquistar tudo que o primeiro homem perdeu desde o princípio do começo, ou seja, dominai sobre todas as coisas. Deus deixou bem claro ao homem, dominai sobre todas as coisas estarão sujeitas ao homem, ou seja, tudo isso foi entregue para quem? Para Satanás, através de uma desobediência. Pelo fato de você não der ouvidos à voz do Senhor, mas atentastes, ouvistes a voz da tua mulher e não obedecestes a Deus, ou seja, você foi expulso do jardim para que não tivesse mais acesso à árvore da vida e perdeu tudo aquilo ao qual foi liberado sobre você para Satanás. Se não fosse assim, Satanás não teria dito para Jesus, lá no pináculo do templo, lá em cima no monte, teria dito para Jesus, tudo isso eu te darei porque a mim me foi entregue. Livro de Lucas, Satanás diz isso para Jesus. Todos os reinos da terra e sua glória eu te dou porque a mim me foi entregue. Ou seja, quem entregou para Satanás, né? Adão, quando realmente desobedeceu a Deus, entregou de bandeja. E Jesus vai e praticamente vem e traz tudo isso novamente. Reconquistou tudo isso novamente e trouxe para o homem, para todo aquele que crer no seu nome. Não só através da salvação, mas também para que a pessoa possa realmente vivenciar de tudo aquilo que Deus proporcionou para o homem desde o princípio do começo. E isso é algo que a igreja está realmente retomando a ter conhecimento a respeito disso. Esse foi o grande plano de Deus, nunca foi salvação. O plano de Deus, na verdade, nunca foi salvação, porque se você pegar desde o início, você vai compreender aquilo que você vai passar a compreender aqui agora, nesse exato momento. Se você ver o plano original de Deus, qual foi? O plano original de Deus qual era? Dominai sobre todas as coisas. Vamos lá. Ele formou o homem, soprou o seu sopro de vida sobre o homem, liberando o sopro. E o homem passou a ser alma vivente, ou seja, não foi somente o sopro de vida ali, foi tudo aquilo que estava no interior de Deus. Imagina, aquilo que estava tudo dentro de Deus passa a entrar dentro do homem, ou seja, a mesma essência, o mesmo DNA, tudo aquilo que estava dentro de Deus passa para dentro do homem. E Deus disse, domine sobre todas as coisas estarão sujeitas a ti, ou seja, dominai sobre todas as coisas. Imagina a autoridade ao qual o homem foi concedida ao homem naquele exato momento. Sobre toda a terra estava sujeita somente a um comando do homem. O homem desce comando ali, ó, eu quero que chova agora, começa a chover, eu quero que tranque o céu, eu quero que nasça uma árvore aqui, cresceu uma árvore aqui, eu quero que aquele passarinho pare de voar, parou de voar, eu quero que aquele passarinho comece a voar novamente, começou a voar novamente. Estou falando nesse sentido. Eu quero que forme um rio aqui agora nesse exato momento. Formou um rio. Nesse sentido, cara, e tem pessoas que nem param para pensar nisso. Tem pessoas que pensam, mas a unção é somente só para ministério, para isso, para aquilo. Vai nessa. Se as pessoas soubessem de fato o significado dessa unção, se as pessoas de fato soubessem o significado dessa unção que gera dentro de uma pessoa, quando a pessoa de fato descobre o que essa unção pode causar ou trazer sobre a pessoa. Vou dar um exemplo aqui, profeta TB Joshua, da Nigéria. Acabou falecendo, já faleceu, se encontra com o Senhor, já faleceu, já partiu com o Senhor. Em relatos de pessoas que caminham juntamente com ele, falaram, cara, pensa num homem de Deus que era muito usado nos dons de cura. Tem muitos aí que já conhecem esse homem chamado TB Joshua.
Pensa um dos caras assim que era muito, mas muito usado nos dons de cura, ao ponto de trazerem paralíticos, pessoas enfermas em macas, assim, deitadas na maca, assim, a pessoa não conseguia nem caminhar, de tão enfermo que a pessoa estava, colocar as pessoas assim no chão, em macas, assim, e esse homem vir com a ponta do pé dele só, chegar assim, encostar com a ponta do pé, assim, encostando com a ponta do pé nas pessoas, só de encostar o pé, as pessoas se levantavam como se nada tivesse acontecido e saíam andando normal, com seus leitos ali, como se nada tivesse acontecido. Aquela pessoa estava ali anos já enferma. E a pessoa se levantava como se nada tivesse acontecido. Pensa o nível da unção que operava sobre a vida desse homem, T.B. Joshua. Mas vai ver o preço que esse homem pagava. Pensa o preço que esse homem pagava com o tempo. Pensa num cara que não desperdiçava o seu tempo com coisas inúteis, com coisas que não iriam somar na sua vida espiritual. Ele não gastava tempo com coisas assim, cara. Ele gastava tempo realmente com conhecimento e, oração. Mas muita oração. Pensa no nível de oração em línguas que esse homem gastava. Ao ponto de separar um cantinho para ele em um monte onde tinha lá uma rocha. Pensa numa rocha assim, num monte. E ele ficava andando ao redor dessa rocha, orando em línguas estranhas. Orando em línguas estranhas e meditando em alguns versículos, na palavra também. Mas o que mais ele fazia realmente de fato era orar em línguas estranhas. E ficava ali, cara, andando ao redor daquela rocha e orando em mistérios, orando em línguas estranhas, orando e ficava orando direto em mistérios. Você vai ver o resultado que acontecia, ficava mais de 10, 12 horas em oração, mas direto, gastando seu tempo em oração ali, aqui, orando em espírito, no mistério. Vai ver o resultado que acontecia. Esse homem liberava esse homem para lá ministrar, mas era uma massa de pessoas, tudo curado, parafernalhas, tudo jogado lá em cima do caminhão para levar embora, para destruir. Ele não deixava nem lá, destruiu aquilo. Entupia um caminhão lotadinho assim, cheio de parafernalha, um monte de coisa, de pessoas que vinham lá enfermas e saíam curadas. Para a glória de Deus, imagina. Mas por conta de um homem que tomou uma decisão de fazer o que ninguém mais fez. Ninguém mais teria coragem de fazer. Ele fez isso. Ou seja, o reino de Deus realmente é posto somente para aquelas pessoas que querem, aquelas pessoas que desejam vivenciar coisas mais profundas, é para aquelas pessoas que vão dar o pontapé inicial, que vão querer de fato isso. Não aqueles que só vão ouvir falar ou vão ver, né, e falar, meu Deus, que glorioso isso, aquele homem, aquela mulher, aquele homem é usado por Deus. Mas você tomar a decisão de deixar com que Deus use a sua vida também para a glória de Jesus. Você acha que Deus não quer usar a sua vida? É óbvio que quer usar a sua vida. Por isso que você está aqui. Por isso que você está aqui, porque de fato o Senhor, Ele deseja, Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida. Eu estou falando isso aqui realmente para que acenda essa chama dentro do seu coração, para que você busque isso mais que a sua própria vida, mais que a sua própria vida. Quando uma pessoa decide buscar realmente essa unção assim, mais que a sua própria vida, essa pessoa ela passa a dar valor por aquilo ao qual ela está buscando. Ela dá valor realmente. Sabe aquele bem material ou algo do tipo ao qual você quis conquistar muito? Vou dar um exemplo assim, um carro, né? Vamos dizer assim, aquele carro do ano, ao qual você ficou economizando ali um ano inteiro, meses, né, para você adquirir ali um valor X tal, para você conseguir adquirir aquele carro. Mas você lutou, você ralou muito, para você conseguir aquele valor, para você conquistar aquele carro do ano, ao qual você sempre sonhava em ter. E aí você juntou aquele valor e você foi lá e comprou aquele carro. Agora você não vai tratar aquele carro de qualquer forma. Por quê? Porque você gastou um tempo da sua vida, de fato você gastou um tempo da sua vida para obter aquele salário. E não foi fácil. Nós sabemos que de fato quando você trabalha para obter um salário, demora até você conseguir aquele valor X ao qual você deseja ter. Botar aí um valor X aí, sei lá, 20 mil, botar assim. Você ralar ali, cara, de trabalhar para juntar tudo esse dinheiro para você chegar lá e pagar à vista, né? Tem aqueles que pagam parcelado ou paga à vista. Vamos dizer assim que você quer pagar à vista. E você pega ali, você vai ralar e ralar, de trabalhar para conseguir gerar aquele valor para comprar, né, aquele veículo, aquele carro, qual é o seu sonho comprar aquele carro. Você vai lá e comprou, dando um exemplo aqui, né? Mas aí quando você compra aquele automóvel, você não vai tratá-lo de qualquer forma, né? Você não vai dar a chave assim para todas as pessoas ir lá e dirigir o carro, ou pessoas que às vezes vão lá, sei lá, às vezes com maldade destrói o carro, ou às vezes, né, andam rápido, estraga o carro, não sei, alguma coisa assim, né? Ou você sempre vai manter limpinho, né? Ou estragou alguma coisa no carro, você vai lá, já manda para a oficina arrumar, tudo mais, por quê? Porque aquilo
você vai se preocupar com aquilo. Por quê? Porque você gastou um dinheiro alto naquilo, tá entendendo? Você gastou tempo da sua vida para obter um salário, para comprar aquele veículo, porque era o seu sonho inteiro. Tá pegando já? Ou seja, você gastou tempo, ou seja, aquilo para você é como um bem assim ao qual você cuida, né? Você cuida com dedicação, com cuidado, porque para você custou muito, né, tempo da sua vida e tudo mais para obter um salário para poder comprar aquele carro. Agora imagina com a unção do Espírito Santo. Imagina com a unção do Espírito Santo. Existe isso? Existe. Esse preço ao qual é pago realmente através de renúncias. A unção ela é de graça, entenda isso. A unção, os dons espirituais são totalmente de graça, mas não é totalmente de graça. Como assim? Não é? Não é. Existe um preço? Existe. A determinação, a insistência e a persistência de uma pessoa de correr atrás dessa unção, de realmente querer ter essa unção em sua vida, de buscar mais que a sua própria vida. Mais que a sua própria vida. Você fazer coisas que outras pessoas não têm coragem de fazer. Não tem coragem de fazer. Aquele fulano tal foi lá, subiu um monte 10 vezes, né? Fez jejum de 40 dias, então eu vou fazer mais, né? Eu vou fazer algo que vai muito mais além do que isso, né? Muito mais além do que isso, ou seja, você toma decisões ou atitudes que outras pessoas não tiveram coragem de fazer. Resultado disso, Deus passa a olhar para você com um olhar diferente, por conta da sua determinação, da sua ousadia. Ousadia. Você vai ver de fato que as pessoas que mais receberam na Bíblia foram pessoas que fizeram coisas que outras não tiveram coragem de fazer. Foi um homem chamado Zaqueu que subiu numa árvore, chamou a atenção de Jesus. Um publicano, imagina, subir numa árvore só para ver uma pessoa. Ele subiu de fato em uma árvore somente para ver Jesus passar. E pelo fato de ele ter feito aquilo, ele chamou a atenção de Jesus. Chamou a atenção. Enquanto as outras pessoas estavam ali caminhando, né, ao redor de Jesus, mestre, mestre, chamando, Rabi, mestre, mestre, chamando ali as pessoas ali, né, ali andando ao redor de Jesus, teve um aleluiado que subiu uma árvore alta para chamar a atenção de Jesus, para olhar, somente ver ele passar. As pessoas comuns estavam ali somente ao redor, vendo ele de longe ali ou de perto. Ele já não, subiu numa árvore para ver ele passar. E pelo fato dele ter feito isso, ele chamou a atenção de Jesus. Ao ponto de Jesus olhar para ele e falar, ei, desce depressa, porque hoje eu vou cear em sua casa. Hoje eu vou visitar a sua casa, Zaqueu. E Zaqueu foi visitado, e a sua casa foi transformada, e a sua vida já nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque somente a presença de Jesus, somente de estar na casa de Zaqueu, fez com que Zaqueu fosse transformado de dentro para fora. É isso que a presença de Deus faz, é isso que a presença de Jesus faz. Você não precisa falar uma palavra. É essa presença que tira tudo aquilo que não presta de dentro de uma pessoa e põe para fora, transformando a pessoa não de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Fez com que Zaqueu confessasse tudo ali e Jesus não precisou falar nada. Jesus não precisou falar, Zaqueu, seu podre, Zaqueu, seu corrupto, Zaqueu, seu canalha, seu vagabundo, né? Ele não precisou falar nada disso, não. Não precisou falar. Ele apenas sentou e não disse absolutamente nada. Zaqueu chegou e começou a confessar as coisas para Jesus. Somente Jesus estar ali sentado na mesa. Porque é isso que a presença de Jesus faz. E a vida de Zaqueu foi marcada. Uma mulher também que se atirou aos pés de Jesus, quebrou um vidro de nardo, um perfume caríssimo naquele tempo, e derramou aos pés de Jesus. Eu quebro o meu vaso aos teus pés. Enxugou os pés de Jesus com suas lágrimas, lavou os pés de Jesus e enxugou com o seu cabelo, né, com as suas lágrimas também. E aquela mulher foi mencionada na Bíblia e ficou lembrada até nos dias de hoje, porque não foi qualquer coisa que ela fez. Ela fez um ato profético ali, algo que ficou marcado na história. E até mesmo ela foi mencionada e Jesus diz que ela seria lembrada por aquilo ao qual ela tinha feito ali naquele exato momento. Naquele exato momento, através daquele gesto ao qual ela fez. Preparando o corpo de Jesus. Foi ela que preparou o corpo de Jesus, sabia? Ela preparou o corpo de Jesus para quando Jesus morresse e fosse levado ao túmulo. Ela já tinha ungido o corpo de Jesus para ser levado ao túmulo. Ou seja, depois que Jesus foi lá, morreu na cruz do Calvário, foi levado ao túmulo. Após a ressurreição, quando ocorreu, o que aconteceu? Quando as moças, as mulheres vieram lá ao túmulo de Jesus para ver onde ele estava o que lá? Um anjo. E o anjo dizendo,
E as mulheres falando, meu Deus, cadê ele? Jesus sumiu, Jesus sumiu. E o anjo, minha filha, vocês chegaram tarde demais. Lá atrás teve uma mulher que quebrou um vidro, né? Digamos assim, né? Lá atrás teve uma mulher que quebrou, já consagrou ele. E as mulheres que foram encontro Jesus no túmulo, elas queriam preparar o corpo de Jesus. Preparar, ungí-lo. Mas já era tarde demais, porque a mulher lá atrás já tinha feito isso. Um ato profético, um gesto ao qual ela fez, que ficou marcado. Ou seja, pessoas que tomam atitudes, recebem revelações e atitudes dessa forma ao qual são marcados por Deus. Realmente, pessoas diferenciadas, fora da caixinha, de fato. Pessoas que tomam atitude sim de fazer coisas assim que outras pessoas não têm coragem de fazer. Esse é o preço da unção. Realmente, esse aqui, de fato, é o preço da unção. Da pessoa, de fato, fazer coisas assim que realmente chamar a atenção do Senhor, assim. E a pessoa obter ou ter algo sobre a sua vida, assim, que vai marcar para sempre a sua vida. Você nunca mais será o mesmo. Ao que você vai receber. Eu estava falando aqui a respeito do carro, né? De uma pessoa que obtém ali um salário e tudo mais para obter um carro, né? Aquele tempo que a pessoa teve ali para gastar o seu tempo para obter aquele salário para comprar aquele carro do ano, qual a pessoa sempre quis. E a pessoa não vai tratar aquele carro de qualquer forma. Não vai? Não vai. Porque a pessoa gastou uma grana nesse carro ali. Gastou uma grana, investiu, né, o seu tempo para obter o salário para comprar aquele carro. Ou seja, a pessoa vai manter limpinho e tudo mais, né, cheirosinho, né, bonitinho e tudo mais. Agora imagina o bem mais precioso de Deus chamado a unção do Espírito Santo. Quando uma vez aquela pessoa recebe aquilo dentro de si e trata como seu bem mais precioso, a pessoa não vai tratar de qualquer maneira não a unção. Entenda isso. A pessoa não trata a unção de qualquer maneira. Não trata? Não trata. Imagina, algo que você não merece, de fato. Algo que você não merece. Nós não merecemos dessa unção. Isso fica bem claro aqui, para que você entenda. Nós não merecemos dessa unção do Espírito Santo. E só pelo fato de você crer em Jesus, de você aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. O Espírito Santo, o dono da unção do Espírito. O dono dessa unção maravilhosa, que vem juntamente com o Espírito Santo habitar dentro de você. E aí você é ativado, você recebe dessa unção e você passa a sentir essas águas vivas dentro de você. E os sinais começam a se manifestar através da sua vida. Ou seja, você passa a ver os sinais acontecendo, aí você de fato vai perceber, opa, existe ou tem algo dentro de mim fluindo, me permitindo orar por pessoas para que elas sejam curadas. Ou seja, a pessoa descobre isso. Descobre que pelo fato dela impor as mãos em algumas pessoas, alguns são curados, algumas pessoas são curadas. E a pessoa olha assim e fala, meu Deus, antes eu nunca tinha orado por ninguém, nunca vi uma cura acontecer na minha vida, agora parece que algo foi ativado dentro de mim, parece que eu recebi algo, e agora eu oro, faço uma oração e pessoas são curadas. Ou seja, a pessoa descobriu que dentro de si existe algo que permite essa pessoa realizar esses tais sinais. Ou seja, a pessoa não seria capaz de fazer isso. A pessoa em sã consciência não seria capaz de fazer isso. Mas através dessa unção que estará sobre essa pessoa, vai permitir com que esses sinais sejam realmente de fato vistos através de outras pessoas, que estará operando através da sua vida. Ou seja, quem opera e faz tudo em todos é o Senhor. De fato, é o Senhor. É o Senhor que realiza todos os sinais, sinais miraculosos, tudo que ocorre, que acontece, sinais, prodígios, maravilhas, mas é através de você. É através de você. Se o Senhor quiser fazer, Ele pode fazer? Claro que pode fazer. Óbvio que Ele pode fazer, porque o Senhor, Ele é Deus. O poder é do Senhor. Mas Ele realiza isso através dos seus pequeninos. Dos seus pequeninos. Aí é que está a grande questão. Das pessoas que irão querer aceitar isso. Das pessoas que irão querer realmente vivenciar disso. De fato, Deus, Ele espera realmente a decisão de uma pessoa. Ele não vai obrigar. O Senhor, Ele não obriga ninguém. Não obriga ninguém, de fato, a querer ser usado ou não. É a pessoa que decide isso. E eu creio muito no meu coração que é por conta do encontro que a pessoa tem. O encontro que a pessoa tem. Quando a pessoa tem esse encontro. Por isso que eu falo, não é por conta de vídeos. A pessoa viu um vídeo de uma pessoa sendo usada por Deus e tudo mais, né? E agora tem o desejo de querer ser usado também. Não é por conta disso. Porque isso é passageiro.
isso é passageiro, porque você está apenas vendo ali um vídeo, alguma coisa, de alguma pessoa. Agora, quando você tem um encontro, quando o Senhor pega você por dentro, que você é marcado por Deus com esse encontro real, quando o Senhor usa a sua vida. Às vezes, uma situação assim, que você vai lá e ora, faz uma oração ali normal, ali fez uma oração ali, uma oração simples. E ali alguma pessoa é batizada no Espírito Santo, ou alguma pessoa é curada, ou acontece algum sinal específico através da sua vida, de uma oração simples que você fez. E ali aquele sinal acontece através da sua vida. E aí você, opa, aconteceu algo aqui, meu Deus, que glorioso isso, que magnífico isso, eu nunca esperava ser usado por Deus assim. E aquilo te bate o quê? Uma fome e sede dentro de você. E aí você experimenta só um tiquinho assim de uma manifestação e aquela fome e sede começa a aumentar dentro de você. Você fala, meu Deus, se isso já aconteceu assim, então eu creio e eu sei que pode acontecer coisas ainda maiores. E aí você passa a buscar por isso, que nem diz a respeito das águas profundas, né, que se encontra em Ezequiel 37, ao qual fala ele das águas nos tornozelos, das águas no joelho, na cintura e depois só a nado. Fala a respeito disso, muito a respeito disso. Das pessoas que experimentam só o comecinho, depois a pessoa começa a se aprofundar em níveis ainda maiores. Aí, meu irmão, minha irmã, ó, a pessoa vai embora. A pessoa só começa a ver coisas maiores mesmo, né? Não somente isso, né? Por isso que eu sempre dizia e falava isso direto, né? Para algumas pessoas que às vezes não entendiam, eu falava isso direto, dizendo o seguinte: olha, gente, é glorioso demais nós vermos as curas acontecendo. Isso já é glorioso demais, já de ver só pelo fato de ver pessoas enfermas não precisar nem ir para o hospital. Só pelo fato de uma pessoa de Deus ali vir ali e orar por aquela pessoa enferma e ela se curar, isso já é magnífico demais. Você vê isso, cara, acontecendo. Uma pessoa talvez ali que estava com câncer em tratamento e vem um homem, uma mulher de Deus, coloca a mão sobre aquela pessoa e pum, aquele espírito é expulso. O câncer vem para fora e aquela pessoa é curada naquele exato momento. Ou uma pessoa ali com uma pedra no rim, alguma coisa assim, e é orada ali naquele exato momento, aquela pessoa é curada. A pedra desaparece naquele exato momento, a pessoa é curada para a glória de Deus. Isso é incrível. Mas aí, quando eu começo a falar de coisas ainda mais profundas, tem pessoas às vezes que não entendem isso. Pelo fato de eu falar assim, olha gente, eu creio nas curas, eu sei que existe, ainda mais eu que oro também por isso, também pelas curas e tudo mais, né? Eu sei como funciona e tudo mais, só que eu quero dizer para vocês que existem coisas ainda maiores. Existem coisas ainda maiores. Jesus nos mostrou isso. Além das curas, de fato, você vai ver que Jesus curou várias pessoas enfermas. Mas além das curas, você vai ver que Jesus também fez o quê? Andou por cima das águas. Jesus se transfigurou. Jesus passou por uma parede. Jesus passou por uma parede. Em espírito, cara. Em espírito. Assim, ó, corpo assim. Corpo, Jesus foi atravessar uma parede para falar com os seus discípulos. Jesus transformou a água em vinho. Ou seja, fez outras coisas além da cura. Para você ver o que essa unção é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Mas quando ela está em alto nível. Aí é que nós vamos entrar agora nesse assunto agora. Agora que nós vamos entrar nesse assunto de falar a respeito disso. Porque isso aqui, cara, é algo que vai realmente, de fato, mudar a sua vida para sempre. Se você quiser e, de fato, querer vivenciar coisas maiores em sua vida, eu te recomendo a você fazer anotações e anotar, porque agora sim nós vamos começar a entrar agora em assuntos mais profundos. Então se prepare, porque agora, de fato, nós vamos entrar agora no rio. Agora nós vamos começar a mergulhar, de falar a respeito dessa unção em alto nível. Nós damos eu só falei só alguns pingos nos riscos aqui, mas agora de fato, agora a gente vai começar a mergulhar e entrar mesmo, né, dessa unção em alto nível. Como você faz de fato para receber dessa unção? Para aqueles que não sabem, para aqueles que já sabem, nós sabemos que a Bíblia relata e fala a respeito da transferência de unção, aquele que tem ministra sobre aquele que quer receber. Textos básicos como nós vemos em Moisés e Josué. Nós vemos também com quem? Vamos lá. Samuel e Eli, que também rolou uma transferência, eu vou falar a respeito disso, transferência de unção. Vamos lá. Davi e os seus guerreiros. Jesus e os seus discípulos que se tornaram já apóstolos, também transferiram ou oraram por Estevão e Filipe, também receberam. Paulo e Timóteo, e por aí vai de outros exemplos, mas você vê que existem exemplos como esse. E você vai ver que existem duas maneiras
disso acontecer. Quais? Primeiro nível de transferência, que é qual? Aquele que tem ministra sobre aquele que quer receber, ou seja, através da doutrina de imposição de mãos. Ou seja, aquele que tem, vem, ó, coloca a mão na cabeça da pessoa qual quer receber e aquilo é transferido. Aquilo, os dons espirituais, a unção, aquilo que a pessoa deseja receber, pediu ao profeta, ali para que o profeta orasse por ela ou por ele, aquilo é liberado. Quem libera tudo em todos é o Espírito Santo. Amém? Mas, através da fome e sede de uma pessoa realmente que deseja receber aquilo, gerando essa fome e sede, o Espírito Santo vem e concede para essa pessoa. Primeiro nível, impartição, ou seja, aquele que tem ministra sobre aquele que quer receber, doutrina de imposição de mãos. Segundo nível de impartição, associação. Isso aqui você vai ver acontecendo direto na Bíblia. Você vai ver acontecendo direto na Bíblia. Elias e Eliseu é um dos textos fantásticos ao qual relata muito isso, né? Que Elias não tinha somente Eliseu, mas tinha vários profetas que caminhavam juntamente com ele, mas o que mais se destacou foi Eliseu, que estava associado com Elias, ou seja, caminhando junto. Os dois caminhavam junto. Mas o que recebeu a capa dobrada, a capa completa, foi somente Eliseu. E você vai ver que em nenhum momento você vai ver Elias colocando as mãos sobre Eliseu e liberando ali, né, liberando ali a unção sobre Eliseu. Não, você vai ver somente só os dois caminhando junto, né, e de repente vem uma carruagem e separou os dois, né. Assim também como o pedido ao qual Eliseu fez. Eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias disse o quê? Amém, então. Se você então, né, me vir ser levado de ti, né, então te será feito. Se você não me vir, então te será feito. E Eliseu viu, né, certinho, na hora que desceu a carruagem, separou os dois e Elias foi levado ao céu, né. Então, pelo fato de Eliseu ter visto isso, então foi concedido isso a ele. E aí ele liberou realmente, foi liberado ali a porção dobrada, a capa dobrada sobre a vida de Eliseu, né. Mas você vai ver que foi através de associação, pelo fato de eles caminharem junto. Você vai ver isso acontecendo também com Davi e os seus guerreiros, seus soldados, os gaditas. Você vai perceber que eram soldados ao qual estavam lá numa caverna escondidos, estavam ali praticamente só comendo e vivendo, né? Não tinham perspectiva de nada da vida, né? Só existiam por existir mesmo. Mas Davi, encontrando eles lá naquela caverna, fez com que esses homens, que praticamente eram considerados assim como ninguém assim, fez com que esses homens se tornassem gaditas, guerreiros de renome. Pensa nos caras que matavam mais de 300, um só homem, um só guerreiro de Davi que matou mais de 300 com uma só lança. Como era capaz de um homem conseguir fazer isso? Você já se perguntou isso? Através daquilo ao qual estava operando sobre a vida de Davi, a unção do Espírito Santo. Davi tinha uma unção de guerra, cara. É incrível realmente falar a respeito disso aqui, porque isso aqui é real. Davi tinha uma unção de guerra, ao ponto de conseguir matar um urso e um leão sozinho. Ou seja, era algo que ele já tinha sobre si, ao qual Deus lhe tinha concedido isso. E isso foi repassado, dessa mesma unção, realmente, de guerra, foi passado para esses gaditas, ao ponto de permitir com que somente um homem matasse mais de 300 com uma só lança. Me explica, como é que um homem sozinho vai conseguir matar mais de 300 com uma lança? Cara, é impossível. Aos olhos humanos isso é impossível, impossível mesmo. Ou em algum momento ali, alguém, sei lá, imagina eu aqui, parado aqui, e ao meu redor 300 pessoas. 300 pessoas é um número bem grande, não é mesmo? Imagina essas 300 pessoas com lança, arco e flecha e tudo mais, vir na sua direção, te jogando flecha e lança, tudo ao mesmo tempo. Cara, me explica isso, cara. Como é que um homem conseguia fazer isso sozinho? Capacidades celestiais, através da unção do Espírito Santo. Como você acha que os arcanjos, né, de guerra se movem, né, com esse poder ao qual Deus concede a cada um deles? Essa unção celestial, ao qual permite com que arcanjos guerreiam, né, com seres demoníacos, em níveis de batalha espiritual que é tremendo. Só aqueles que realmente já experimentaram, ouviram também experiências de batalha espiritual sabem do que eu estou falando. Que tem níveis, eu sei do que eu estou falando aqui, que tem níveis de batalha espiritual, onde até mesmo arcanjos são permitidos ficar do tamanho de um país. Cara, isso aqui já é assunto para outro momento, porque, olha, isso aqui é tremendo. Isso é tremendo, tá? Você sabe que um continente, né, um país, você sabe o tamanho, a largura, o tamanho de tudo, né, como é um país, de fato, né? Agora imagina um arcanjo ficando do tamanho de um país, por conta de um só principado, ou por conta do nível da batalha espiritual. Você acha que não?
Pede para Deus, então, para Deus te mostrar para você ver como isso existe, né? E é tremendo quando você vê, tá? É uma das sensações assim que você nunca mais vai se esquecer na sua vida, pode ter certeza disso, tá? De você ouvir o som das espadas, de você sentir o ambiente inteiro, parece que tá um terremoto. Quando os dois começam a se chocar, é incrível manifestações como essa, quando você vai ver de experiências como essa, né? De você ver até mesmo arcanjos guerreando, até mesmo pela sua vida, ou até mesmo por conta de uma cidade, ou um estado, até mesmo um país, quando você entra na brecha de intercessão, né? Isso aí já é assunto para outra hora, né? Nós vamos trazer assim, mas é profundo, é profundo. Ainda mais quando pessoas entram na brecha, né? Ou entram na brecha por uma cidade, por um estado, né? Ou por um país, quando a pessoa recebe um convite para estar... Vou dar um exemplo aqui. A pessoa recebe um convite para estar ministrando em tal país, né? Tal país. E essa pessoa recebeu o convite, né? Essa pessoa entrou em oração, né? Para se preparar para, né? Para ir lá ministrar nesse tal país. E de repente, quando a pessoa entra em oração na brecha ali, né? Deus passa a mostrar para essa pessoa o que tem lá naquele país, ou naquela região, naquele local. E pelo fato da pessoa entrar na brecha ali, uma pessoa que realmente está se preparando para realmente levar a palavra do Senhor, para que pessoas sejam ativadas, avivadas e tudo mais, isso passa a incomodar o inferno, né? E Deus passa até mesmo a revelar para aquela pessoa certa entidade ou potestade que está agindo naquele local. E aí a pessoa passa a ver, né, que às vezes ali pode ter uma entidade ou um principado ou algo do tipo que está ali sobre o local. Está ali às vezes, pode estar ali 1 milênio, 2 milênios, 4 milênios, está ali, ó, faz tempo, agindo sobre aquele local. E aí Deus passa a te entregar uma revelação como essa, né, dizendo que ali tem um principado. E agora? Aí Deus vai lá e prepara você, né, para você expulsar aquilo. E aí você entra em níveis de batalha espiritual, aonde arcanjos, né, que são concedidos pelo Senhor, né, que estarão ali realmente associados ao seu ministério, estarão juntamente com você. Você entra na brecha em oração e aí ou há uma disputa realmente de territórios ali, aonde o arcanjo, realmente arcanjo de guerra, vem e entra em batalhas espirituais com esses principados. E isso aqui, cara, é embaçado, tá? Realmente, fato assim, pelo fato de falar a respeito desse assunto assim. Então, eu não vou falar muito aqui, só dei uns pingos nos iscos aqui só para falar um pouquinho a respeito disso, para você entender que realmente existem níveis ao qual arcanjos, né, ficam do tamanho de um país, dependendo do nível de batalha espiritual. É tremendo isso. Nós vamos trazer esses assuntos aí mais para frente, amém, gente? Porque quando você começa a falar desses assuntos aí é cabuloso, muito cabuloso mesmo, é sério. Tem que estar preparado assim, tudo certinho, né? Porque depois o nível de retaliação é doloroso mesmo você falar a respeito disso, que você se abre, né, a mente das pessoas para elas compreenderem e entenderem a respeito desse assunto. É um assunto bem delicado e interessante ao mesmo tempo de ter o conhecimento, de saber a respeito disso, né? Principalmente por pessoas que amam, né, essa área da libertação ou de batalhas espirituais, né? É muito interessante a respeito disso. Mas vamos mais para frente aqui, vamos lá. Vamos lá. A associação, nós estamos falando ali, assim como aconteceu com Elias e Eliseu, através da associação, assim como Davi, os seus guerreiros, os gaditas, né, que ocorreu ali, ao ponto de seus guerreiros conseguirem, né, fazerem tais proezas, né, através dessa unção que estava operando sobre a vida de Davi, que foi concedido também para eles, pelo fato da associação, deles estarem associados, ou seja, caminhando junto, né? Ou seja, então isso é concedido através de imposição de mãos, aquele que tem ministro sobre aquele que quer receber, ou associação, caminhar junto, né? Esses dois níveis. Beleza, a pessoa recebeu dessa unção, essa unção vem sobre a pessoa identificou, a pessoa começou a orar, a pessoa começou a ver os sinais acontecendo, e agora, né? Como se faz realmente de fato para que essa unção cresça, fique num nível assim muito maior, né? Muito maior mesmo. Eu estou falando assim ao ponto de acontecer o que aconteceu na vida do apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro passando, né, andando assim, caminhando, e a sua sombra, quando passava por alguns enfermos doentes, e esses eram curados, sem até mesmo Pedro ter que colocar as suas mãos. Só pelo fato da sua sombra passar, né, e encostar em alguns ali, já eram curados. Eu estou falando desse nível. Pelo fato da pessoa chegar no nível ao ponto de acontecer isso, de acontecer nesse nível. Ou até mesmo, vou puxar aqui um homem desse século mesmo, William Branham, né, quero mencionar o nome dele aqui, William Marion Branham, ao qual ocorreu, né, até mesmo no final da sua vida, um profeta do Senhor que foi muito usado também nos dons de cura,
né? E carregava uma unção assim de alto nível muito forte, cara. Nos dons de cura também. E dom de revelação também, muito forte mesmo. No final da sua vida, quando ele sofreu um acidente de carro, né, que ele foi levado ali para o hospital, muito usado por Deus assim nos dons de cura, tremendo demais, tremendo mesmo. E nesse acidente que ocorreu, que 2 mexicanos embriagados, né, foram fazer uma ultrapassagem e bateram no carro dele, ele e a esposa dele foram lançados do carro para fora. A esposa dele acabou falecendo no local ali, né, e ele acabou colocando a mão sobre a sua esposa e ela reviveu novamente, ressuscitou. Para você ver, né, que era algo comum, né, para eles naquela época, né. Olha que interessante, né. De fato, isso ocorreu, tá, gente? De fato, tá na biografia, na história dele, que ocorreu esse acidente, né, a esposa dele voou, eles voaram para fora do carro, né, a esposa dele acabou falecendo, ele não resistiu, e o filho dele que estava atrás de carro veio, né, e viu ele naquela situação, falou, pai, você tá bem? E ele perguntou como estava a sua mãe, disse pro filho dele, né, e o filho dele respondeu, olha, a mamãe tá morta, né, e ele pegou e falou, coloque minha mão sobre ela, e o filho dele pegou a mão dele, colocou, né, sobre a mãe dele, e a mãe dele reviveu, voltou à vida. Olha isso, cara. Você vê o nível que o camarada estava naquele momento, né? E aí ela reviveu, levaram ele para o hospital. Ele ficou no hospital, acho que foi 6 meses ou menos, se eu não me engano. Eu acho que foi menos, eu acho uns 4 meses ou 6. Tem que ver direito se ali, essa parte. Mas digamos assim que foi uns 4 meses. Ele ficou no hospital lá internado por conta desse acidente. Gente, durante esses meses que ele ficou lá, nesse hospital, todas as pessoas, vou repetir, nesses meses que ele ficou nesse hospital, William Branham, todas as pessoas que estavam lá em UTI enfermas foram completamente curadas. Todas as pessoas do hospital foram curadas. Receberam alta, ficou só ele no hospital. Somente ele ficou no hospital. Todas as pessoas foram totalmente curadas. Totalmente curadas. Quando esse homem entrou no hospital, estava lá dentro, internado. Todas as pessoas do hospital foram curadas e ficou somente ele. Você vê o nível da unção que estava sobre a vida desse homem. Isso é o nível da unção em alto nível, cara. Isso aqui é o nível da unção em alto nível. Da pessoa vivenciar isso aqui. Ou até mesmo vivenciar o que o profeta T.B. Joshua vivenciou também, né? Na casa dele, simplesmente o homem vai lá, orou assim, estendeu sua mão, orou no quintal da casa dele e brotou um rio, né? No meio da casa, ali do jardim, do quintal da casa dele, brotou um rio, assim, ele foi orar e brotou um rio, né? Sinais como esse da unção em alto nível que está operando sobre a vida de uma pessoa. Olha, eu digo assim, que realmente quando essa unção ela está em alto nível sobre a vida de uma pessoa, essa pessoa passa a compreender e a ter a certeza, né, dessa autoridade que é delegada aos filhos de Deus, através dessa unção, da pessoa ter o domínio sobre os 4 elementos da terra, que é qual? Água, fogo, vento e terra. Água, fogo, vento e terra. Os 4 elementos da terra, a pessoa tem domínio sobre os 4 elementos da terra, através da unção do Espírito Santo. Nós sabemos que a terra espera a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, está clamando, a ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. A terra está clamando, ou seja, a terra está sujeita para que alguém a governe, para que alguém dê ordem a ela. Imagina, a terra está esperando pela manifestação dos filhos de Deus, aqueles que realmente irão carregar a autoridade e a unção do Espírito Santo. É isso que a terra está esperando, a manifestação dos filhos de Deus, que realmente vão ter um encontro dessa unção em alto nível. E como se faz de fato agora? Como se faz para a pessoa receber ou ter acesso e fazer com que essa unção cresça num alto nível sobre si? Fácil demais, como num passe de mágica. Sabe como? Transferindo. Ou seja, a pessoa recebeu isso, transfira. Ah, mas eu não tenho oportunidade para estar ministrando em igreja ou em locais e tudo mais. Faça na sua casa. Células, convide pessoas na sua casa, comece aos poucos, ou até mesmo em lives. Hoje tem smartphone e acesso à internet onde você pode alcançar várias pessoas. Ore pelos enfermos, ore por pessoas e transfira daquilo ao qual você já tem a certeza, a convicção, ao qual Deus liberou sobre a sua vida. Porque assim como eu, assim como você, que tem fome, tem sede pelas coisas de Deus, pelas manifestações do reino de Deus, existe muito mais pessoas que também têm essa mesma fome e sede. E você pode estar
orando pela vida dessas pessoas, transferindo aquilo que está sobre você. As pessoas precisam ter o desejo de receber daquilo ao qual Deus depositou sobre a sua vida. As pessoas precisam ter o desejo de fato, de querer receber daquilo ao qual Deus depositou sobre a sua vida. Esse desejo ao qual as pessoas veem que se manifeste através da sua vida, através dos sinais que são operados através da sua vida. Esse desejo, de fato, precisa estar ardendo no coração das pessoas, de olharem para você e verem que você, meu irmão, minha irmã, é um representante de Cristo de verdade, porque os mesmos sinais que operavam e operam ainda, né, através de Cristo Jesus, estão sendo realizados através da sua vida. Esse, de fato, é o desejo do coração de Deus, de ver os seus filhos e filhas sendo usados através desses sinais ao qual nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Vocês farão as coisas que eu fiz e farão coisas ainda maiores. Ou seja, quer fazer com que essa unção cresça em alto nível sobre a sua vida? Transfira o máximo que você conseguir com aquelas pessoas que realmente desejam receber dessa unção, aquelas pessoas que realmente desejam receber mais de Deus sobre a sua vida. E aí sim você vai ver essa unção crescer em alto nível sobre a sua vida. E Deus passando a te usar para a glória do Senhor Jesus em todos os lugares onde você for. Até mesmo só de você entrar em ambientes ou locais, você ver até mesmo pessoas ao seu redor. Pessoas ali que estarão olhando ou te ouvindo, pessoas que virão de longe somente para ouvir daquilo ao qual sairá da sua boca. Pessoas vindo de outros continentes somente para vir até você para receber uma oração da sua vida, de você orar por essas pessoas. Imagina pessoas vindo de outros continentes, de outros países, vindo até aqui no Brasil, vindo até às vezes em Portugal e outro país, vindo de outros lugares somente para receber uma oração através da sua vida. Isso quem faz é o Senhor, através da unção do Espírito Santo que estará operando sobre a sua vida. Ou seja, quer fazer com que essa unção cresça em alto nível sobre a sua vida? Então transfira e ore por pessoas. Ore por pessoas. E certamente você vai ver esses sinais operando, sendo operados através da sua vida numa atmosfera assim ao qual você nunca experimentou. Ao qual você nunca experimentou na sua vida. Amém, gente? Amém? Em nome do Senhor Jesus, essas foram as chaves que foram liberadas aqui para você, meu irmão e minha irmã, que deseja realmente vivenciar dos altos níveis na presença do Senhor. E eu quero orar com você agora nesse exato momento, se você me permitir, pedindo ao Senhor para que Ele transfira, para que Ele conceda desses dons espirituais, para que Ele conceda dessas manifestações sobre a sua vida, que desses mesmos sinais ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu que venham ser transferidos sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor Espírito Santo. Eu quero pedir a Ele para que Ele conceda desses dons espirituais, para que Ele conceda desse favor sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você está preparado, meu irmão, minha irmã, para realmente deixar com que o governo do Espírito realmente esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus? Então, vamos lá nesse exato momento. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, nesse exato momento, para essas pessoas que estão aqui juntamente, para os teus filhos e filhas que irão ver, meu Senhor, essa transmissão. Em nome de Jesus, Pai, para aqueles que entenderam e desejam ser usados por Ti, Senhor, para o manifestar da Tua glória, Senhor, por onde eles forem. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que desses dons espirituais, dessa unção, sejam transferidos para os teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Que eles sejam usados, Senhor, para a tua glória, Senhor, no manifestar, Senhor, desses dons maravilhosos, Senhor, em demonstração do Espírito de poder, porque a tua palavra, Senhor, não consiste em palavras de sabedoria humana, mas sim em demonstração do Espírito, para que a fé das pessoas não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Espírito Santo, se posso eu te pedir, Senhor, transfira, Senhor, dessa unção, Pai. Transfira desses dons espirituais, Senhor, sobre os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Que ainda hoje, meu Senhor, eles possam ter experiências, meu Senhor, através desses dons maravilhosos. Em nome de Jesus, Pai, que dessa unção, desses dons espirituais, se apegue sobre a vida dos teus filhos para nunca mais sair.
Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Mais. Em nome de Jesus. Que se apegue sobre a vida dos teus filhos e filhas, Pai, para nunca mais sair. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro e profetizo que por onde eles forem, eles serão usados, Senhor, para manifestação da tua glória. O teu nome será glorificado através da vida dos teus filhos e filhas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Usa, meu Senhor, os teus filhos e filhas para a honra e glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus. Receba aí em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, em nome do Senhor Jesus, aonde você estiver, que tudo aquilo que estiver associado ao seu nome, que venha ter o favor do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te prospere, te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Nos vemos aí numa próxima live, se assim o Senhor permitir, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Senhor Deus, Todo-Poderoso, junto com os anjos, declare isso. Aquele que era e que há de vir, declaramos que Ele é santo, Tu és santo, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Somente as mulheres declarando isso. Os homens declaram que Ele é santo, santo, Tu és santo. Quão grande paz é quando eu vou dormir e ouço os seus passos. Jesus, Tu és meu tesouro, toda a riqueza desta vida não se compara a Ti. Paz, quão grande paz é quando eu vou dormir e ouço os Teus passos. Jesus,
perto. Então eu vendi tudo que eu tinha para te ter mais perto. Eu estou enfermo de amor por ti. Paz, quão grande paz é quando eu vou dormir e ouço os seus passos. Jesus, tu és meu tesouro. Toda a riqueza desta vida não se compara a ti. Paz, quão grande paz é quando eu vou dormir e ouço os teus passos. Jesus, tu és meu tesouro.